do canal Extermina Heresias e da Palavra de Deus. Estamos de volta com o canal Extermina Heresias 10 e temos mais uma Palavra de Deus para falar para vocês. A pedido de alguns internautas que têm me feito a seguinte pergunta: devemos nós congregar? Primeiramente, você precisa saber o que é congregar. Congregar significa se reunir, significa juntar, significa agrupar. Ou seja, onde houver pessoas reunidas, onde houver pessoas agrupadas, existe ali uma congregação. Primeiramente, você precisa saber que a Bíblia ela proíbe você congregar com pessoas mentirosas e pessoas que pregam heresias. Eu vou mostrar e provar para vocês aqui neste vídeo. Primeiramente, abra a sua Bíblia no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3 ao 5, que diz assim: se alguém ensina alguma outra doutrina, se não são conforme as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões, de contendas de palavras da quais nascem invejas, pórfias, blasfêmias e ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Ganho de quê? Ganho de dinheiro. Eu coloquei aqui entre parênteses: aparta-te dos tais. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo aqui: se alguém ensina uma doutrina diferente, que não é conforme as palavras de Cristo, que é a doutrina segundo a piedade, né? Piedade, ajudar os pobres, andar na santidade, na santificação. Paulo está dizendo: se alguém está ensinando alguma outra coisa diferente, o apóstolo Paulo está dizendo: se alguém está usando disto para ganhar dinheiro, como pretexto para ganhar dinheiro, Paulo está dizendo aqui muito claro que estes homens são corruptos de entendimento. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo: não tem entendimento nesses homens, eles não têm entendimento. O apóstolo Paulo ele diz também aqui, no versículo 5, e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Ou seja, não tem verdade neles, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Ganho de dinheiro. Quantas igrejas evangélicas tem assim? Muitas. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui: aparta-te dos tais. Paulo está dizendo aqui: não congregue com eles, não se ajunte com eles, aparta-te deles. Então, se você congrega, né, com essas pessoas que têm estes ensinamentos contrários aos ensinamentos de Cristo, aos ensinamentos do Evangelho, né, e vive usando o Evangelho como pretexto para arrecadar dinheiro, né, e vive fazendo campanha de R$1.000 consagrado, campanha da vitória financeira, Cristo e os apóstolos nunca ensinou isso. Eles se encaixam perfeitamente aqui nessas passagens, a qual o apóstolo Paulo diz que eles são soberbos, são privados da verdade e são corruptos de entendimento, cuidando que a piedade, o evangelho, seja fonte de lucro, seja causa para ganhar dinheiro. O apóstolo Paulo diz claramente aqui: aparta-te dos tais. Então você deve, se você frequenta um lugar desse, você deve sair urgentemente deste local. Urgentemente. Paulo está dizendo aqui: aparta-te deles, corram deles. Agora abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 17. Romanos, capítulo 16, versículo 17 e 18. Vou ler aqui para vocês. Está aí no slide aí para vocês conferir. E rogo-vos, irmãos, que notei os que promovem dissensões e escândalo contra a doutrina que aprendeste. Desviai-vos deles. Novamente Paulo está dizendo aqui: desviai-vos deles, não congregue com eles,
não se ajunte com eles, dos que promovem escândalo dos ensinamentos do Evangelho. Que ensinamento é esse? Que tem que pregar de graça, né, como Cristo ensinou, Mateus 10:8, de graça recebeste, de graças dai, né? Que o salário do obreiro nunca foi dinheiro, nunca foi luxo. Lucas capítulo 10, versículo 7, na casa que vocês entrar, ficai comendo, bebendo, ficai hospedado, comei de tudo que se puser diante de vós, porque digno é o obreiro do seu salário. Ou seja, o salário que Cristo permitiu para o obreiro é a hospedagem e comida. Se você vê algum líder religioso se escandalizando disso, né, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó, noteis que promovem dissensões de escândalo, se desvie deles, não congregue com eles. Paulo está dizendo aqui. Então, se você continua congregando neste local, né, a qual os púlpitos são feitos uns balcão de venda, e o nome de Jesus e de Cristo e o Evangelho são como fossem mercadorias a ser vendidas, então vocês estão enquadrados nessa palavra aqui, vocês estão em desobediência ao Evangelho. Olha o versículo 18 que Paulo diz aqui. Porque os tais não servem a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, estes não servem a Cristo, mas servem ao seu próprio ventre, como diz aqui, ó. Mas servem a seu ventre, e com suaves palavras e lisonja engana o coração dos simples. Ou seja, esses falsos líderes escandalizam o Evangelho de Cristo, não aceitam a palavra de Cristo, não aceita que Cristo é o único pastor, conforme João 10,16. Não aceita que Cristo é o único mestre, como ele ensina em Mateus 23:8. Ensina aos discípulos a não querer ser chamado de mestre, porque só existe um mestre, que é o Cristo, né? E o próprio Senhor Jesus Cristo falou que todos vós são irmãos. Confira na Bíblia, Mateus capítulo 23, versículo 8 ao 10. Então eles escandalizam a palavra de Cristo. Cristo está dizendo aqui que eles não servem. Paulo está dizendo aqui que eles não servem a Cristo, mas servem ao seu próprio ventre. Ou seja, servem a seus próprios desejos. Ou seja, usa o nome de Cristo e de Deus com pretexto para ganhar muito dinheiro, para ficar rico às custas do Evangelho, para ostentar fama, para se tornarem artistas gospel. Ou seja, estão servindo a seus próprios ventres. Você viu na Bíblia Cristo ficando rico às custas das igrejas? Você viu na Bíblia os apóstolos ficando ricos às custas das igrejas? Então, se vocês não viram, então esses movimentos, essas congregações que vocês estão sendo enganadas por elas. Agora abra a sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 20 e versículo 21. Eu vou ler aqui o texto para vocês. Versículo 20, Gálatas, capítulo 5. Idolatria, feitiçaria, inimizade, hipófias, emulações, ira, peleja, dissensões, heresias. Grave essa palavra, heresias. Invejas, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essa, acerca da quais vos declaro, como antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Ou seja, o apóstolo Paulo ele está dizendo aqui que quem pratica heresia não herdará o reino dos céus. E o que é heresia? Heresia é uma doutrina antibíblica, é um ensinamento, é uma doutrina que Cristo e seus apóstolos nunca ensinaram. E quais são as heresias evangélicas? O dízimo em dinheiro. Cristo nunca mandou a sua igreja pagar dízimo, nem os apóstolos mandou a sua igreja cobrar dízimo. Usar o evangelho para enriquecer, para ganhar dinheiro, para ganhar fama. Cristo e seus apóstolos nunca ficaram ricos às custas das igrejas e nem nunca cobraram dízimo. Então quem pratica isto está praticando heresia e vai ficar fora do reino dos céus. Outra heresia,
confissão para ser dizimista antes do batismo. Esta é uma das piores heresias no meio evangélico. Ou seja, a pessoa antes de se batizar tem que fazer confissão para ser dizimista. Isso é uma heresia tremenda, uma heresia terrível. Cristo nunca ensinou isso, os apóstolos nunca ensinaram isto. Não consta no Novo Testamento tal ensinamento, que antes de se batizar tem que fazer confissão para ser dizimista. Outra heresia, apresentações de recém-nascidos no templo, prática judaica, prática da lei, assim como o dízimo. Hebreus 7,5, dízimo é uma obra da lei. Gálatas 5,4, quem pratica a obra da lei é caído da graça. Confira, Gálatas capítulo 5, versículo 4. Natal em 25 de dezembro, outra heresia. Páscoa cristã, outra heresia. Cristo nunca ensinou isto, nem os apóstolos. Então, se você congrega neste lugar e usa como pretexto que tem que congregar, eu mostrei na Bíblia que você não deve congregar onde se prega mentira, não se deve congregar onde se prega heresia, porque fazendo isso você estará caminhando para o inferno. Primeiramente, você deve fugir dos líderes religiosos mentirosos e deve fugir das heresias pregadas por eles também. Vou encerrar por aqui este vídeo e vou fazer a parte 2 e vou mostrar os textos a qual afirma que nós não devemos congregar, nos reunir com pecadores, com aqueles que vivem assiduamente no pecado para ter comunhão com eles. Então vou encerrar por aqui este vídeo, para não ficar muito comprido. Fiquem na paz.